Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônaco. Mônica revela o que o relator da indicação de Messias fará com o processo. Tira as crianças do carro, por gentileza. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, ô Megali, o Davi Alcolumbre, todo mundo sabe que está fazendo carga contra o Jorge Messias, quer derrotar o Lula de qualquer jeito no Senado por causa dessa indicação. E indicou o Weverton Rocha para relatar o processo. Sempre tem que ter um relator, né, quando um processo, uma indicação chega no Senado. Bom, o que acontece? O senador Weverton vai dar um parecer, pasme, Megali, favorável à aprovação do nome do Messias para a vaga. Né? Embora ele tenha sido indicado pela Alcolumbre, ele é vice-líder do governo, é do PDT. Então ele não pode abertamente derrotar o governo Lula. E ontem foi chamado pelo Lula para conversar, conversaram longamente, conversaram sobre como está o quadro no Senado, foi passado para o Lula que o quadro está difícil para o Messias, mas não está já derrotado, e assim ele vai dar um parecer favorável. Então, pelo menos esse primeiro gostinho de vitória, o Messias vai ter. Agora, ô Megali, isso não é garantia de que ele vai ser aprovado pelo plenário, né? Porque esse parecer vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a famosa CCJ, pode ser que aprove o nome do Messias, o que eu apurei lá é que está bem apertado, mas tem votos para aprovar, e depois vai para o plenário. No plenário a coisa já é mais séria e mais difícil, porque o Alcolumbre tem muita força e muitos aliados. Então o Messias precisa de 41 votos. Né? Ele tem que ter a maioria qualificada, não adianta ele ter ali, esperar um dia vazio, vai e esvazia o plenário e aí tem os votos da maioria, não. Porque sabe que tem muito isso, né, Megali? Quem é contra, quem tem que ser leal ao Alcolumbre, para não votar contra o Messias, poderia se retirar do plenário, some, tem dor de barriga, vai para o hospital, inventa alguma desculpa. Nesse caso aqui, não, ele precisa ter os 41 votos, a maioria qualificada do Senado. Então é difícil, ele tem que realmente ir atrás de cada um desses votos. Então, como todo mundo sabe, o Alcolumbre tinha um outro nome para essa vaga, o do senador Rodrigo Pacheco, e portanto está batalhando contra o Messias. Você sabe que o Weverton, o Megali, ele está dizendo que ele estava no Vaticano, né, com a família dele, e foi rezar, e foi pedir dias melhores para o Brasil, foi pedir um milagre, e aí veio esse milagre de ser o relator de uma confusão enorme, como essa, uma bomba aí, que ele tem que tirar o pavio para não explodir. Então é isso. Mas ele vai dar um parecer favorável, Megali. O Mônica, aí no final das contas virou um nó, né? Um beco sem saída ali do qual, né, tá todo mundo. Para onde vamos? Porque se o governo retira a indicação, não é uma indicação oficial, é uma indicação. Tá lá, tá. Já viu a luz do dia. Retira a indicação do Messias. É um vexame, é uma derrota, é o presidente de joelhos. Mas o presidente do Senado também não vai conseguir emplacar o Pacheco, né? Esse bonde passou, não tem condição. O governo não se submeteria a isso. Quer dizer, para onde vamos agora? Me parece que mas não. se o... Desculpe. Não, diga lá. Mas se o Alcolumbre derrota o Lula, aí ele fica com um poder bem grande, né, o Megali? Porque nunca na história alguém foi derrotado, uma indicação só na época do Floriano Peixoto, 5 indicações derrotadas, porque inclusive não eram nem juristas, né? Tinha um você conhece a famosa Praça Benedito Calixto aqui em São Paulo, né? Claro. Ele era do Supremo, foi indicado pelo Floriano Peixoto, como ele era médico, ele chegou a exercer o cargo, né? Mas ele acabou sendo, como é que se diz? Retirado, né? Por não ser jurista. Então. Que nem advogado era, chegando, né? Foram 5 derrotas. Foram. Uma foi o Benedito Calixto, tem outro também que é o. Oh meu Deus, que é pai ou tio do Agildo Ribeiro, que é o Barata. Isso, Barata Ribeiro. Barata Ribeiro. Nome no Rio. O médico não é Benedito Calixto, eu errei. O médico era o Barata Ribeiro. Era Barata Ribeiro. É ele. O médico Barata Ribeiro, isso mesmo. Sempre é bom a gente dar uma consultada. Como ele era médico. Mas ele chegou a exercer, chegou a ficar um tempo, né? No Senado, no Supremo Tribunal Federal,
E aí depois ele foi derrotado. Curioso, né? Não precisava da aceitação do Senado para a pessoa tomar posse. Quer dizer, era indicado, tomava posse e depois o Senado votava. E ele foi retirado depois de ter ficado, acho que uns 6 meses no Supremo. Então, essa foi a única vez, quer dizer, só no passado que houve essa recusa, né? Depois do Floriano Peixoto, não, nunca mais um indicado foi recusado. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma demonstração de força muito grande e vai ser colocar o Senado aí numa rota de colisão com o governo. Fácil para o Lula não vai ser a partir de então, mas vamos ver. Né? Uma solução que me ocorreu aqui, Mônica, não sei, vejam o que vocês acham. O Lula entubar a derrota do Messias e atender aos desejos de grupos identitaristas de esquerda, escolher uma mulher. Escolher uma mulher negra que seja. Cara, claro que há Sim. grandes mulheres, Sim. grandes juristas, né, negras que atenderiam aos requisitos, né, da indicação, e certamente Alcolumbre teria mais dificuldade para se opor a uma indicação dessas. Talvez seja uma saída, né, para alguém que está lá sem pai, sem mãe, né, sem guia e completamente perdido. Pode ser uma saída que, de quebra, politicamente agradaria grupos de interesse dentro do próprio PT e da própria esquerda. Uma ideia que me ocorre aqui. Mas, enfim, não é o preferido do presidente, né? Diga lá, Mônica. Diga lá. Eu acho que já ocorreu ao Lula também, porque eu já ouvi de interlocutores que ele já falou isso, né? Bom, tudo bem, se rejeitarem o Messias, aí vai chegar a hora da mulher, porque, na verdade, tá para chegar mesmo, né? Se ele for o presidente no próximo... se ele ganhar as eleições, ele já disse que vai ter que indicar uma mulher mesmo. Antecipa isso. Manda para o Senado, vamos ver se eles derrotam ou não. Pode ser até que derrotem uma mulher também, em nome desses interesses outros, né? Mas é isso, Megali. Parecer favorável vindo aí para o Messias. Perfeito. Mônica Bergamo volta com outros assuntos, sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Mônica, bom trabalho para você. Até amanhã. E o Mundo Afora, direto de Londres, Felipe Killing.